Queridos, hoje eu quero ministrar uma mensagem que tem por título Arrumando a Sua Casa. E eu não estou falando necessariamente da sua casa material, eu estou falando da sua casa espiritual. Né? Já tem saiu no mínimo 2 músicas aí agora ultimamente que fala que a gente é casa, né? E dá essa ênfase grande a respeito de que a gente é casa. Ah, vem arrumar, vem fazer o que quiser, vem mudar os móveis de lugar. Tem algumas músicas que foram aí que estão bastante sucesso dentro da mídia gospel, pelo menos aí, que dá essa ênfase de como nós somos casa, né? E então hoje eu quero falar dessa casa aqui. Dá uma batidinha no teu coração onde você está. Mas é no coração aqui no meio, ó. Dá uma batidinha no meio. Eu sempre bati aqui assim no coração, mas não é? É aqui no meio, ó. Agora eu aprendi, queridos, orando. Quer ver? Desce um pouco mais a mão aqui, ó. Aqui é que tá as placas do orgulho. Dá uma batidinha mais forte para ver se dá uma soltada, sabe? Bate, vê se o irmão do lado tá batendo direito. Olha pro lado e vê. Vê se tá batendo direito. Para ver se sorta bem pra gente ouvir a palavra. Tem gente que tá batendo na barriga aqui, tá aqui meu coração. Não. Vamos lá. Queridos, hoje o versículo-chave está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu não quero me demorar, mas, queridos, eu quero falar um pouco a respeito desse versículo antes de eu mesmo ler ele. Queridos, 2 Crônicas 7, 14 é um versículo de alinhamento espiritual, é um versículo de alinhamento, de arrumar a casa mesmo. Várias vezes na minha vida, quando eu sinto que eu estou um pouco desalinhado, eu sinto o Espírito Santo me trazendo para 2 Crônicas 7,14. É um versículo conhecidíssimo, muita gente, provavelmente você já ouviu esse versículo e talvez você já tenha até o decorado. Mas esse versículo, queridos, ele é muito, muito, muito importante para a nossa vida, porque, na minha opinião, ele consegue rapidamente condensar os princípios e segredos que eu e você precisamos ter na nossa vida para que a gente organize a nossa casa. Queridos, olha só. Você pode pensar assim, Lucas, mas minha casa não está desorganizada. Sabe, queridos, o que mais precisa se organizar na sua vida é o seu coração, é dentro de você. Porque muitas vezes na nossa vida a gente não tem controle sobre as coisas externas. É verdade ou não é? Por exemplo, muitas vezes você não tem controle sobre pessoas da sua família. Muitas vezes você não tem controle sobre um desastre que acontece, sobre uma situação que aparece na sua casa. Você não tem controle, por exemplo, sobre as pessoas, você não consegue controlar elas. Tem pessoas que tentam através da manipulação, mas não tem jeito. Você que está com a sua família, você não consegue controlar seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido. Isso é uma coisa que está ali, e você muitas vezes vai precisar saber lidar com situações e circunstâncias na sua vida. Então, aquilo que a gente controla é o nosso interior. É isso que a gente controla. A gente não consegue controlar as coisas, a gente pode plantar para colher diferente, mas a gente não controla o tempo. Você não sabe quando vai chover, quando vai fazer sol. Você não sabe quando vai ventar e quando não vai. E assim é a nossa vida. O Salomão, lá em Eclesiastes, ele tem uma visão que não é pessimista, mas é bem realista, muitas vezes, da vida. Ele dizendo assim, ó, pessoal, negócio seguinte, está todo embaixo do mesmo sol. Não tem esse negócio de para um é melhor, para outro é pior. Para todo mundo pode acontecer coisas ruins, para todo mundo o sol nasce, para todo mundo o sol desce, para todo mundo chove, para todo mundo faz sol. Mas ele fala a respeito de princípios que podem estar construindo dentro de nós uma segurança e uma estrutura interna para que, independente do que está acontecendo ao nosso redor, a gente permaneça firme. Então é isso que Jesus, por exemplo, falou lá no livro de Mateus, quando disse assim, pessoal, o negócio é o seguinte, o homem que ouve a palavra e pratica, ele vai ser comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a pedra. Vai vir a peleia, vai comer solta pro lado do cara, mas o bicho vai ficar forte e firme. O casamento do cara não vai ruir, as amizades não vão ruir, a vida financeira do cara não vai ruir. O que Jesus está querendo dizer é assim, o pau vai comer pro teu lado, meu amigo, mas você vai resistir, você vai permanecer. Mas Jesus diz assim, mas tem o tio que ouve, mas não obedece, esse aí está lascado na pouca banha. Porque esse aí, quando vinha a cinta comendo o couro do peão, ele não vai conseguir se manter na palavra, ele não vai conseguir se manter no princípio e provavelmente a sua fé vai ruir ainda junto com o seu coração e com tudo mais. Mas feita essa introdução, agora eu quero ler o versículo que já está aqui na nossa tela. Veja bem, queridos, aqui a gente tem que entender que Deus estava falando com a nação de Israel. A nação de Israel, no Velho Testamento, eu gosto sempre de dar um pouquinho de contexto para vocês antes de ler as coisas. A nação de Israel, no Velho Testamento, conota a igreja hoje. Então, a Bíblia fala que Abraão é o pai da fé. E quando Deus fez aliança com Abraão, por que ele foi chamado pai da fé? Porque da descendência de Abraão foi nascendo a nação de Israel. Então, tudo aquilo que a gente lê na Bíblia, no Velho Testamento, a respeito dos israelitas e dos judeus, é a nação de Israel que foi instituída pela geração
de Abraão. Então Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó, Jacó teve um monte de filharada também, a coisa foi se espalhando. E muita gente duvida como a coisa pode se espalhar tão rápido, né? Muita gente pensa assim, meu Deus, Lucas, mas o pessoal multiplicava, né, com pressão. É só tu olhar para o Brasil, a gente tem 500 anos, e olha o tanto de gente que já tem nesse país. 500 anos, cara, não é muito, né? Se você olhar que a gente tem praticamente 200 milhões de pessoas no Brasil e essa negada se multiplicou em só 500 anos, então a galera também não tinha TV, né? Mas a questão é que o pessoal multiplicou tipo bilis. Então a questão é a seguinte, a coisa vai rápido, meu povo, você sabe que vai. Então a nação foi se estabelecendo, só que a nação de Israel, muitas vezes, ela se distanciava de Deus, entrava em rebeldia, e muitas coisas ruins começavam a acontecer por conta disso. E agora, finalmente, a gente vai ler. Essas aqui são palavras do profeta sendo direcionadas à nação de Israel, ou seja, à igreja. Então, ó que começa ali, se o meu povo, repete comigo, meu povo. Queridos, lá em João, capítulo 1, versículo 12, tem um versículo que diz assim, ó, todos aqueles que o receberam, Deus deu o poder e o direito de serem feitos filhos de Deus. Antes de continuar lendo o versículo, eu quero que você se atente para isso que eu vou te falar. Não são todos que são filhos de Deus. Não são todos que são povo de Deus. Eu sei que essa frase, ela está vindo quase que dando um murro na cara da sociedade. Porque você abre o teu Facebook e está cheio de gente dizendo que todo mundo é filho de Deus. Essa não é uma verdade, eu não estou querendo ser exclusivista, nem muito menos querendo dizer que a gente é mais do que alguém. Mas a Bíblia, ela fala de forma clara que aquele que é filho de Deus é aquele que o recebeu. E o que significa receber Jesus? A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 10, que com o coração se crê, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Em outras palavras, eu e você, nós nascemos de novo quando de todo o nosso coração nós cremos e reconhecemos Jesus como dono da nossa vida, porque Senhor não é só uma palavra que conota um pouco de respeito a uma pessoa mais velha, não. Senhor na Bíblia significa dono. Então, quando a gente reconhece Ele dono da nossa vida, de tudo que a gente é, de tudo que a gente tem, de tudo que a gente possui, quando a gente reconhece Ele dono da nossa vida, a gente se submete ao senhorio do Senhor Jesus. E a gente reconhece Ele como Senhor e Salvador. A gente reconhece que Ele morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, venceu o pecado, a injustiça, a dor, venceu a doença e, por último, ressuscitando ao terceiro dia, Ele venceu a própria morte, porque a nossa crença é que um dia nós vamos ressuscitar com o Senhor Jesus, amém? E nós vamos estar no céu. Então, quando nós cremos no Senhor, como Senhor Jesus, como Senhor e Salvador, aí a gente pode respirar e dizer assim, eu sou povo de Deus. Por que eu estou falando isso? Não entra na cultura brasileira de você achar que porque você está respirando, tu é filho de Deus. Essa não é uma verdade que a Bíblia prega. Você é filho de Deus se você o recebeu. Eu não estou abrindo lá só por questão de tempo, mas você pode abrir na sua Bíblia. João capítulo 1, versículo 12. E tem vários versículos, que é outro. Aquele que eu brinco que é de caminhão e geladeira. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você for um pouco analítico aí nesse versículo, você vai concluir de forma bem rápida que o contrário é verdadeiro. Então, se a pessoa não crê, vai perecer, não é verdade? Então, para todo aquele que nele crê, não pereça. Então, o camarada que não crê, perece. Então, por isso que nós temos que, queridos, aprender que esse versículo aqui, ele está sendo lido e ele precisa ser lido por uma pessoa que se rendeu. E a primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite, você não precisa levantar a mão, você não precisa dizer amém, você não precisa fazer nada. Mas a pergunta que eu te faço hoje é, você literalmente já se entregou ao Senhor Jesus e você já aceitou no seu coração que Ele é o teu Senhor e teu Salvador? Fale com você mesmo agora, não com ninguém. Mas dentro de ti, isso é uma religião para você ou isso é uma vida, é tua vivência? Porque, queridos, a gente está no Brasil. Brasilzão, todo mundo ama Jesus. Todo mundo tem fé. Você tem fé? Uma fé aqui que... Mas a gente sabe que a fé, ela precisa ser demonstrada através de atitudes. É a mesma coisa, ninguém quer casar com um homem que todo dia diz para você que te ama, mas depois te dá um tapa na orelha, outra hora te trai, outra hora te abandona, não traz 2 quilos de feijão para casa. Você não quer. Então, eu brinquei semana passada, que minha mãe, uma vez eu fui dar um beijo na minha mãe, a minha mãe falou, não quero beijo, eu quero que você lave a louça. Então, amor, queridos, é muito mais aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente fala. Então, mais uma vez eu pergunto, para daí a gente voltar a ler o versículo. Através das tuas atitudes, Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador?
Vamos deixar no ambiente aí essa pergunta. Agora a gente continua lendo. Aqui a palavra de Deus é assim, ó, que se chama pelo meu nome. Agora, queridos, vão vir 4 princípios de alinhamento espiritual que eu quero conversar com vocês. Se você levar a sério isso que a gente está conversando hoje, você vai organizar a tua casa. Olha só. Primeira coisa que Deus pede para a gente é se humilhar. Depois ele diz assim, ó, e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos. Então a gente vê aqui 4 lacunas, 4 pilares de alinhamento espiritual. Aí ele continua dizendo agora o que vai acontecer na vida do camarada que levar esse negócio a sério. Então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Queridos, olha só, a gente vai entrar nessas 4 colunas agora. Mas antes de entrar nas 4 colunas, eu já quero te antecipar quais são as promessas que Deus está liberando para a sua vida se você levar esse negócio a sério. Ele diz assim, ó, primeiro, eu ouvirei dos céus. Sabe o que significa Deus ouvindo dos céus? Não é que ele está ouvindo, simplesmente. Mas a Bíblia, quando ela diz eu ouvirei dos céus, a Bíblia está trazendo a conotação para a gente que ele vai responder a sua oração. Que ele vai se manifestar, que a sua oração ela vai ter autoridade espiritual. E quando você orar, os anjos vão se movimentar. Quando você orar, as coisas que você pediu para ser ligadas no céu vão ser ligadas na terra, as coisas que você pediu para ser ligadas na terra vão ser ligadas no céu. A autoridade espiritual é quando um crente, um filho de Deus, uma pessoa normal, pode ser qualquer um, não precisa ter dinheiro, não precisa ser famoso, não precisa ser nada. Qualquer pessoa entregue ao Senhor Jesus, povo de Deus, se levar a sério aquelas 4 colunas na vida, quando ele orar, Deus vai ouvir e Deus vai mexer os anjos ao teu favor. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando você orar, Deus vai mover os anjos ao favor da sua família, a favor da sua casa, a favor da sua paz, a favor da sua saúde. Aí ele diz assim, ó, eu perdoarei os seus pecados. Querido, perdoar pecado não é só perdoar, mas é também remover a consequência, a maldição que aquele pecado estava trazendo para a sua vida. Eu não sei você, mas eu já pequei bastante. Nossa! Pensa no homem que pecou nessa vida. E eu sei o quanto que o pecado destrói. Não precisa você levantar a mão. Mas eu tenho certeza que cada um de nós aqui, a gente já tem experiência suficiente na vida para dizer, Lucão, tá certo. O pecado detona com o sujeito. Cara, como o pecado destrói. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a gente sabe que essa morte, ela não é só a morte física, mas é a morte de muitas coisas no nosso interior. É a bagunça interior. Que eles não tem nada que bagunce mais a sua casa do que o pecado. Não tem nada que bagunce mais a sua vida do que o pecado, do que a desobediência. Quando a gente entra em desobediência, quando a gente entra em desacordo com a palavra de Deus, a gente começa a afundar. E muitas vezes na nossa vida a gente está se perguntando por que isso não acontece, por que aquele outro não anda, por que aquilo não vai. E eu não estou dizendo que é pecado, porque talvez não seja. E se tiver tempo a gente pode entrar nisso daqui a pouco. Mas eu quero falar com todo o carinho do mundo que talvez seja. Talvez o motivo pelo qual você não vê muitas coisas fluindo na sua vida porque você não tem buscado viver de acordo com os princípios de Deus, você está vivendo do jeito que você acha que é melhor. Então, esses dizeres populares, eles parecem bonitos de vereda, mas eles levam você para o fundo do poço. Fala Lucão, faça aquilo que você tem vontade. Ser feliz é ir de atrás dos teus sentimentos. Ô, meu amigo, vai de atrás dessas frasezinhas de gente que posta foto na academia para você ver o que vai te dar. Você está ralado. Então, os dizeres populares, eles são contrários à palavra de Deus. Porque se fosse favorável, o mundo estava bem melhor do que é. É muito mais fácil eu ir de atrás daquilo que me põe numa zona de conforto do que eu ir de atrás daquilo que me tira dela. Então, veja, perdoar os pecados é muito mais do que você ter a ficha limpa, mas é literalmente Deus trazer para dentro da sua vida, para dentro da tua casa, para dentro do teu coração, a bênção dele. Porque quando Deus ele retira a maldição, ele coloca a bênção na nossa vida. E por fim, ele diz que a terceira promessa que vai rolar na nossa vida é que você vai ter a sua terra sarada. E esse aqui, eu não sei se é um principal, mas é o que eu mais gosto. Sabe por quê? Porque veja, queridos, naquela época, uma figura de linguagem muito fácil de usar era de agricultura, porque a galera plantava direto. Naquele tempo não tinha, assim, supermercado como tem hoje, não tinha uma organização econômica, financeira, como existe hoje, por exemplo, em Otacílio Costa. Apesar de que Otacílio ainda é uma cidade, assim, né, que tem bastante gente que planta. Mas, naquele tempo, todo mundo plantava. Todo mundo sabia o que era plantar uma alfacezinha, um feijãozinho, uma cenourinha. Todo mundo estava na lida, todo mundo sabia. Então, uma coisa que, um linguajar fácil para eles entender a bênção de Deus era essa.
Porque não tinha coisa pior, eu não sei se você já teve alguma experiência nesse sentido, não tem coisa pior do que você plantar numa terra que não dá nada. E vamos ser sinceros aqui, eu vou até acalmar um pouco a rotação do motor para a gente entrar nesse assunto. Às vezes não é assim que a gente se sente, pessoal. Você diz assim, Lucão do céu, olha-me, tô orando, mas nada está acontecendo. Lucão, aquele meu marido lá, sendo gentil, tô levando café na cama, tô ajudando, tô sendo querido, tô sendo gente boa, não tô mais jogando xícara na cabeça, mudei pra caramba, tô fazendo o que eu posso fazer, mas o miserável não muda. Aí tu pensa assim, ô Lucão, minha esposa, rapaz, faz 2 semanas que eu chego em casa, não ligo a TV, como a gente viu ali, né, uma família ali, né, família do tio Edson ali, tio Edson velho vidrado na TV, a Maria ali chorando, tinha brigado com o boy, e aí o pai não dava uma ajuda. Mas você diz assim, Lucão, mudei, cara, chego em casa, mulher olha nos meus olhos, eu digo assim, ó, aqui o controle, você joga no lixo e diz, fala comigo. Eu vou te dar 3 horas, você olhando nos meus olhos. Fala tudo que você quiser falar. Lucão, estou dando atenção para minha mulher. Tempo de qualidade. Mas a mulher está enjoando de ver meus olhos, de tanto tempo de qualidade que eu estou dando para ela. Mas a mulher não muda. Queridos, muitas vezes a gente sente como a gente estivesse plantando, mas a gente não está colhendo. E muitas vezes é porque Deus está querendo tratar o teu coração e construir em você perseverança. Ok? Mas muitas vezes não. Muitas vezes você não está plantando porque o teu solo está doente. Então, por isso que esse versículo é tão importante, queridos. Porque dentro desses 4 pilares que a gente vai entrar agora, a gente descobre como que Deus ele sara a nossa terra. Para que quando você plante, você colha. Eu não estou dizendo, queridos, que a vida vai ser fácil. Eu não estou dizendo que as coisas vão ser rápidas. Tem muita coisa na nossa vida que demora e é para demorar. Mas o que eu estou dizendo, queridos, é que não existe nada pior do que você estar dentro de um solo onde você está perdendo tempo porque ele não dá nada. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus nunca foi que você não frutificasse. Eu gosto muito do Salmo 1, porque o Salmo 1 fala uma promessa maravilhosa de Deus para a nossa vida. Deus diz assim, que se a gente estiver andando com ele, a gente vai ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, mas cuja folhagem nunca murcha. Eu gosto desse versículo porque por mais que ela dá uma estação para o fruto, ela diz que a folhagem nunca pifa. Em outras palavras, ó meu chefe, o fruto fica tranquilo, não é toda estação que dá. Tem estação mesmo que tu não vai ter fruto aí na árvore, mas a folhagem nunca vai murchar. Sabe o que é a folhagem? É a tua alegria, é o teu ânimo, é a tua paz, é o teu vigor, é a tua perseverança, é a tua fé, é o teu coração. Firme, mesmo vendo as circunstâncias contrárias, a tua posição de fé não se abala. Olha para a pessoa que está do seu lado para dar uma animada no culto e diz assim, meu irmão, é assim que eu estou sentindo que você vai ser na sua vida. Fala para ela, é assim que eu estou sentindo, tua folhagem não vai murchar, não vai pifar. Fala para ela, estou vendo uma folhagem velha baguá, uma folhagem velha assim com aquele verde bonito. Sabe por que a Bíblia fala isso, queridos? Porque a gente está plantado junto de uma corrente de águas que não depende da chuva. Em outras palavras, você pode estar passando por uma estação de seca, mas você ainda tem água. Você diz assim, Lucão, você está vendo aí, rapaz? Tá feia a coisa no Brasil, hein? Acho que agora nós vamos se ralar, hein? Rapaz, ó, casamento hoje em dia, né? Eu achei engraçado que a Isa perguntou ali na hora dos avisos, e quem está casado? Pessoal, pensei que o pessoal dizia, ia dar um tchumanaia ali, tô casado. Eu, pelo menos, eu acho que ia fazer isso se eu tivesse casado. Então aproveita. Vamos lá, quem tá casado? Aê, faz alguma coisa, minha gente. Porque o solteiro queria estar casado. Quem aqui é solteiro? Levanta a mão, assim, com muita autoridade. Muito bem, levanta um pouco mais a mão e diz assim, Jesus, fala comigo, diz assim, Jesus, eu sei que vai dar tempo e vai ter festa, em nome de Jesus. Eu também estou crendo nessa promessa de Deus para a minha vida. Tem uma música que eu encontrei na internet, a minha preferida, é um vaneirão, que canta assim, e vai dar tempo e vai dar certo e vai ter festa, e vai dar tempo e vai dar certo e vai ter festa. É a música do momento para mim. Porque é isso que eu estou crendo na minha vida, em nome de Jesus. Se você é solteiro, recebe agora. Chacoalha o pé, dá um fogo no pé aí. Aproveita agora e deixa o mistério agir aí na tua vida. Mas, meu irmão, voltando aqui para a palavra, a gente percebe que existem colunas que manifestam os princípios. Então, o que o pessoal quer? O pessoal quer recompensa
sem sacrifício. E deixa eu te dizer uma coisa, querido, o sacrifício já foi pago na cruz. Não existe um sacrifício que você precisa fazer assim, que é sacrifício mesmo, que vai te levar a ser curado, transformado e tudo mais. Mas deixa eu te dizer, existe uma parte que eu e você precisamos fazer. Existe muita gente aí que tentando pregar na internet uma super graça, que simplesmente diz que tudo já é teu, que a mesa já está posta, que é só você respirar que a coisa vai dar certo, mas isso não é verdade. Deus, ele já liberou, já está tudo liberado, tudo que Deus queria liberar para a sua vida, bênção, paz, alegria, prosperidade, tudo que você quiser e que você sonha para a tua vida já está liberado, mas está na tua conta, não está na tua mão. E existe uma grande diferença entre a pessoa que tem algo na conta e aquela que está podendo usar aquele dinheiro para gastar no seu dia a dia. Vocês estão entendendo meu exemplo ruim? Mas é para te ajudar a entender que sim, Jesus já conquistou na cruz, mas se a gente não praticar esses 4 pilares que agora sim a gente vai entrar, o dinheiro vai ficar na tua conta e você nunca vai poder usar. Vamos lá? Primeiro a Bíblia fala de humildade. Deus ele diz assim, se humilhe. Queridos, eu quero frisar algumas palavras que para mim, pessoalmente, Jesus está querendo falar aqui a respeito desse pilar. Ele está dizendo assim, ó, reconheça que você precisa mudar. Reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que você precisa das pessoas. Reconheça que você precisa amar as pessoas. Reconheça que você precisa ir contra o seu ego. Reconheça que você precisa vencer aquele orgulho do teu coração que a gente simplifica como ego, que é aquilo que rala com a gente. Queridos, se humilhar significa você ir contra a mão do seu orgulho. E eu sei que apesar de a frase ser um pouco clichê, eu quero que você pare para pensar no que a gente está falando. Porque, com todo carinho eu digo isso, não é só porque você é um cara gentil, não é só porque você é um cara que de vez em quando ajuda uma pessoa com uma coisinha ou outra, que você é uma pessoa humilde. Sabe o que Jesus ele falou? Jesus ele ensinou um modelo de humildade. Por exemplo, eu vou falar de algumas coisas que para mim mostram a humildade de Jesus. Eu acho que tem centenas, mas eu vou tentar puxar na minha cabeça algumas. Primeiro, Jesus ele disse assim, eu não vim para para ser servido, eu vim para servir. Primeiro. Então a gente sabe que um coração humilde é um coração que está disposto a suprir a necessidade dos outros. Ponto 1. Vamos para outro ponto, eu não vou entrar a fundo em cada um, tá? Porque a gente não tem tempo. Mas vamos para outro ponto, vamos lá. Uma vez Jesus estava na cruz do Calvário, o pau estava comendo para cima dele, ele estava passando por uma dor tão grande que a gente não consegue entender o que ele estava sofrendo naquele momento. Ele estava olhando para baixo, pelo menos imagino eu, vendo os soldados que tinham batido nele, que tinham cuspido nele, que tinham rasgado a roupa dele, que tinham mentido sobre ele, que tinham acusado ele, que tinham colocado uma coroa de espinho nele, que tinham tacado uns pregos, tamanho não sei o que, nos braços dele para ele ficar pendurado na cruz, um que cruzou inclusive os 2 pés dele. Ele estava numa situação, queridos, não só física, mas espiritual, que acredite, por mais que eu e você consiga ver filmezinho, consiga ver um teatrinho de vez em quando, não consegue representar o que Jesus estava passando. Dentro desse momento, Jesus ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando eu li isso aí, eu pensei assim, nossa, mas esse Jesus, hein? Quando a gente acha que o homem parou, ele continua. Ele estava na cruz, minha gente. Você sabe que geralmente para a gente perdoar, a gente já tem que esperar descer, né? Assim, o ânimo, né? Você brigou com a tua esposa, depois de umas 2 horas que você já acalmou a tua cabeça, tu diz, rapaz, mas eu acho que eu errei, né? Vou lá pedir perdão. Jesus, ele estava na dor, ele estava no ápice do seu sofrimento, e ele diz para Deus, Deus, perdoa esse pessoal, estende tua misericórdia. Então, além de Jesus servir as pessoas, Jesus perdoava as pessoas. Porque se humilhar não tem uma característica, talvez, que conote mais humildade do que o quão para você fácil é você perdoar. Eu acho que você concorda comigo que uma das maiores características de Jesus é o perdão. Porque eu não sei com você, mas comigo ele está exercendo isso aí toda hora. Ele nos perdoa. A Bíblia diz, aquele que muda e aquele que confessa, alcança remissão de pecados. Essas são as 2 coisas que Deus pede para que aconteça na tua vida para que Ele te perdoe. Você se arrepender e você confessar. Se arrepender é mudar de atitude, né? Não é remorso. Remorso é só um sentimento ruim porque você sabe que você está ralado porque você pecou. Mas arrependimento é aquele... não precisa nem chorar, mas arrependimento é quando você, dentro de ti, você diz assim, cara, eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais falar desse jeito, eu não quero mais entrar nesse site pornográfico, eu não quero mais roubar, eu não quero mais enganar, eu não quero mais mentir, eu não quero mais adulterar. Sabe, quando existe um sentimento dentro de você que não tem a ver
com você assim, putz, estou ralado porque alguém vai descobrir. Tem muito mais a ver com assim, ó, cara, Deus sabe, eu não quero mais entristecer o coração dele, eu não posso mais andar desse jeito, eu tenho que mudar, eu vou mudar, eu não vou mais fazer isso. Jesus me ajuda. Isso é arrependimento. Você dentro de você, o teu foco está no futuro e não no passado. Porque remorso é você ficar olhando para o teu passado. Ai, meu Deus do céu, errei. Ai, eu sou o pior da montanha. Eu não tenho valor. Isso é remorso. Sabe o que é arrependimento? É você olhar para o futuro. É você dizer, não vou fazer mais. Futuro. Entendeu a diferença? Não é você for olhar no passado. Porque eu sei porque eu me arrependi assim, olhando para o passado. E isso não me levava a lugar nenhum. Porque, ótimo, você tem que reconhecer que você errou. Mas se você só ficar olhando para trás, errei. Satanás vai usar isso para diminuir mais você. O que Jesus quer é que você olhe para o futuro de, cara, eu sou um homem de Deus, eu sei que eu errei, mas eu sei que eu não vou errar mais. Vamos embora. Então, isso é arrependimento. É você levantar para mudar, para ser diferente, para não fazer mais aquilo que você reconhece e sabe que agora foi errado. Então, Jesus perdoava as pessoas. Jesus tinha misericórdia das pessoas. Várias vezes Jesus estava caminhando, um monte de gente perto dele, querendo ovacionar ele. Jesus podia se achar, podia querer se achar o cara, mas às vezes ele parava para uma pessoa, ele parou para uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ele parou para Zaqueu que estava gritando, ele parou para um cego que também estava gritando para ele pedindo misericórdia, ele parou para uma mulher que estava tirando água de um poço, que a Bíblia chama de mulher samaritana. Jesus, ele parava para uma pessoa, mesmo que tivesse uma multidão querendo falar com ele. Em outras palavras, Jesus não estava nem aí com os likes. Jesus não estava nem aí com quantas pessoas estavam seguindo ele no Instagram. Jesus não estava nem aí se ele era popular no Facebook. A única coisa que Jesus queria era servir as pessoas, era amar as pessoas e era cumprir o coração do Pai. Então, eu sei que a gente poderia continuar, mas eu não vou porque a gente não tem tanto tempo assim. Mas quando a gente fala de humildade, a gente tem que entender que humildade é o caráter de Cristo se manifestando através da nossa vida. Porque Ele é humilde. E a gente tem que aprender humildade com Ele. Porque humildade não é você dizer, não, eu não sou maior que ninguém, Deus o livre. Eu sou humilde. Não, isso é uma consciência boa de se ter. Mas não é humildade. Humildade é literalmente se olhar para o caráter de Cristo e você dizer, ô Jesus, eu quero esse caráter para a minha vida. Vamos para o 2? A segunda coisa que Deus fala para a gente é orar. E para isso eu queria abrir lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Se você puder, abra comigo. Eu vou abrir minha Bíblia aqui. Se você trouxe sua Bíblia, abra lá. Eu não sei como que está na sua Bíblia, mas o título dessa parte, que nós não vamos ler toda, a gente só vai ler o versículo 6, mas o título dessa parte é como se deve orar. Jesus estava ensinando a galera a orar. E ele diz lá no versículo 6, dizendo assim, ó, você quando for orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Só vou ler esse. Querido, Jesus aqui ele está ensinando um modelo de oração que faz diferença na tua vida. Eu vou falar uma coisa aqui que vai parecer que eu estou endemoniado, mas eu prometo para ti que é bíblico. A oração que muda a tua vida não é aquela que você faz no meio das pessoas. A oração que muda a tua vida é aquela que você faz sozinha no seu quarto. Lucas, eu não tenho quarto, sobe numa montanha. Eu não tenho montanha, se tranca no carro. Não tenho, vai para baixo da cama. Eu não sei. Acha um lugar onde você fique sozinho e ore. Porque essa é a única oração que vai transformar a sua vida. Lucas, então quer dizer que se a gente ora aqui na igreja não está adiantando nada? Não está adiantando. A Bíblia diz que onde estão 2 ou 3 reunidos, Deus está, existe autoridade. Existe uma autoridade espiritual quando a igreja se reúne, e essa autoridade é para destruir os principados e potestades. O que isso está querendo dizer? Eu não quero te assustar, mas existe uma hierarquia espiritual que a Bíblia só dá autoridade à igreja para mexer. Por isso que é importante a gente estar junto, porque quando eu estou junto aqui com o Kleber, com meus amigos, eu digo, vamos orar aqui, vamos orar pela tua família, vamos orar pelaquela cidade, vamos orar pelaquele colégio, vamos orar pelaquela universidade, vamos orar. Existe uma autoridade espiritual que Deus concede à unidade da igreja, por isso que é importante a gente orar junto. Por isso que é importante reunião de oração. Por isso que é importante você na célula orar pelas pessoas, porque existe uma autoridade específica e especial que Deus concede ao corpo de Cristo, que é a igreja. Eu estou lendo um livro muito bacana, e eu aprendi uma coisa nesse livro que eu nunca tinha ouvido falar. Cris, você sabe assim, né? Eu vou tentar ser rápido nessa, porque eu estou fugindo da palavra. Você sabe que existiu os 5 principais reinos na história do planeta. O primeiro império
que se manifestou no mundo foi o império de Nabucodonosor. E esse império foi muito poderoso, foi o império mais poderoso que já teve sobre a Terra. Lucas, o que é um império? É quando uma nação, quando um reino domina o planeta todo. Isso é um império, entendeu? Então, o império de Nabucodonosor, há uns 3 meses atrás, provavelmente, eu preguei sobre isso. Sobre como Daniel ele interpretou um sonho que Nabucodonosor teve de uma estátua, que essa estátua era de 5 materiais até o pé. Eu não vou ter tempo para explicar agora para vocês, mas aquelas 5 materiais em que a estátua era formada representava no sonho, Deus mostrou para Daniel a interpretação dos 5 reinos. A Bíblia diz que no último reino, que era um reino que era misturado com ferro e barro, esse último reino, uma pedra viria, e essa pedra não tinha sido cortada pelo meio de auxílio humano, ou seja, está conotando que é uma pedra divina, está falando da pessoa de Jesus Cristo, iria bater nos pés, e toda aquela estátua ela iria virar pó, e o vento ia varrer ela, e o império de Deus ia se manifestar sobre a terra. Ok. Por que isso é importante para você entender? Porque Jesus ele veio no meio do Império Romano. O Império Romano, se você olhar na história, desde Nabucodonosor até o Império de Roma, foram 5 reinos, foram 5 impérios, assim como o profeta Daniel falou. É maravilhoso, cara, é poderoso, é sobrenatural, a coisa mais linda de você estudar a Bíblia e você tentar encaixar com a história, porque fecha tudo. Então, quando Jesus veio, ele era a pedra. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular pelo qual Deus construiria a sua igreja. Várias vezes na Bíblia, Jesus é conotado como a pedra. E o que aconteceu, queridos? Uma coisa que eu aprendi lendo esse livro. Dentro do Império Romano, percebam, o Império Romano, muito forte, muito bélico. Até hoje, se você vê esses filmes, né, de Roma, eles eram muito cruéis, né? Você já percebeu que todos esses filmes que você vê de Roma, a não sei que você esteja vendo uma comédia, tipo, pau come mesmo, tipo, os caras matam mesmo, é espada mesmo. Por quê? Porque essa era uma característica do Império Romano. Eles eram ruins, eles eram mal, eles matavam mesmo. Então, existia uma lei dentro do Império de Roma, que onde existiam 2 romanos, olha que legal, onde existiam 2 ou mais romanos, em qualquer lugar do mundo, eles estavam estabelecendo ali uma sociedade romana. Em outras palavras, a lei, a cultura e a natureza de Roma poderia ser instalada naquele lugar. Porque Roma dominava o mundo e ela determinou. Por exemplo, eu sei que o Brasil ainda não tinha sido descoberto, mas se tivesse 3 romanos no Brasil, eles poderiam revogar as leis de Roma ali onde eles estavam, porque eles estavam em 3 romanos. Essa era uma lei que a própria Roma instituiu. Se 2 ou 3 ou mais romanos estiverem num lugar, independente do lugar do mundo, ali estão acontecendo as leis de Roma e não as leis daquela nação. De repente, Jesus ele vem para a terra. Chega a me arrepiar. Daqui a pouco, Jesus vem para a terra, ele começa a dar o seu ensino, e no meio do seu ensino ele diz assim, onde 2 ou 3 tiverem meu nome, ali eu estarei. Isso está querendo dizer, queridos, que não importa onde você estiver, esse é o poder da igreja. Quando a gente se reúne, meu amigo, a autoridade do reino está na nossa mão. Amém? Só que a gente olha e diz assim, então beleza, né? Importante, 2 ou 3, não ande sozinho. Mas quando Jesus falou isso, todo mundo entendeu. A tua autoridade é maior que a de Roma? A tua autoridade, ela excede a autoridade do maior império que está reinando sobre a terra? Eu sei que na Bíblia não está escrito isso, mas é exatamente isso que Jesus estava querendo dizer. Se 2 ou 3 estiver reunido aí, da eclésia, da igreja, a minha autoridade vai estar no meio deles. Expulse demônios, cure enfermos, levante mortos, pregue o evangelho, perdoe pecados, traga o reino de Deus para a terra. Então, fechando parênteses, queridos, a Bíblia manda, agora voltando a falar de oração, que a gente ore. Só que eu quero que você entenda que a oração que transforma a sua vida de forma pessoal não é a da eclésia, não é a da igreja, é a do seu devocional. Eu bajulei um monte a oração corporativa de igreja para agora virar ao lado da moeda e dizer, você quer ser transformado? Quero. Ora sozinho. Você quer vencer pecado? Quero. Ora sozinho. Não estou dizendo para você não orar junto com a galera. Mas se você só orar com a galera, não vai vingar. Então, eu volto a dizer, você quer ter intimidade com Deus, transformar a tua vida, crescer em maturidade, crescer a tua fé, encontrar um Deus verdadeiro que vai transformar você, fugir da religiosidade, fugir da aparência, fugir de tudo aquilo que a gente imagina que sabe, queridos, eu falo isso com muito carinho, o mundo está cheio de religiosidade, mas pouco relacionamento com Deus. E aqui fala um cara que era expert nesse trem. Eu nasci dentro da igreja, então uma coisa que eu sempre soube ser religioso, levantar a mão quando estava longe de Deus, fazer cara de oração quando não estava nem aí.
vir nas reuniões de oração, fazer cara de limão para fingir que estava no arrependimento do pecado. Então, isso aí é fácil de fazer. Se você está na igreja há bastante tempo, você já aprendeu. Mas Deus não quer que a gente faça isso. Deus quer que a gente, na verdade, fuja disso. Deus quer que a gente seja sincero com Ele. E adivinha o lugar onde você consegue ser mais sincero com Deus? Quando não tem ninguém olhando. Jesus, não vou ler de novo aqui, mas você lembra, né? Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala comigo. Abre teu coração. Conversa comigo. Fala da tua dor, da tua angústia. Pede. O que você está precisando? Me pede. Conversa comigo. Abre teu coração. Vamos estar juntos. Vamos ter intimidade. Vamos conversar. Vamos desenvolver isso. Queridos, o Espírito dentro de nós é como um músculo que você desenvolve numa academia. Se você não fica muito tempo lá exercitando, você nunca vai conseguir sair do lugar. A oração é a mesma coisa. Não ache que você orando pouco, você vai ser uma pessoa desenvolvida na tua vida espiritual. Você só vai conseguir ouvir o Espírito, ter sensibilidade no teu coração, quando você gasta tempo na presença de Deus. A gente está vivendo um tempo, né? A gente fala isso assim com bastante carinho, mas como é difícil a gente tirar tempo, né? A gente acorda já correndo, a gente vai dormir correndo. Eu não sei como é que é o seu estilo de vida, né? Eu confesso que eu tenho um desafio muito grande com o meu tempo, né? Com o meu cronograma diário. Porque geralmente da hora que eu acordo até a hora que eu dormir eu tenho coisa para fazer. Então, queridos, para você fazer esse negócio, que é o segundo pilar de hoje, você precisa ser intencional e específico. Se você não for intencional e específico, você não vai ter uma vida de oração. Você não vai ter uma vida de intimidade. Bom, partindo para a próxima coluna, queridos, a palavra de Deus nos manda buscar a face dele. Eu gosto desse termo, apesar de que talvez seja um pouco clichê para você. Eu gosto desse termo, queridos, porque, na minha opinião, eu vou entrar no centro já do que eu acho que Deus está querendo dizer. Buscar a face de Deus, eu quero que você coloque mais peso na palavra face, até mesmo do que na palavra buscar. Porque muitas vezes quando a gente lê essa palavra, buscar a Deus, a gente acha assim, você é orar, lê a Bíblia, está junto na igreja, está no veneno ali, está no ânimo. Mas sabe, queridos, quando a Bíblia ela fala da face, ela está querendo ser específica a respeito de algo. Muitas vezes eu e você, quanto cristão, e eu vou falar isso com carinho, porque eu sei que vai pegar tudo nós aqui, inclusive eu que vos falo, muitas vezes a gente não percebe que a gente está buscando a Deus e a gente está sendo... eu ia falar uma palavra aqui, mas eu acho que ia ser muito feia. Eu ia falar Maria Gasolina, mas é horrível, né? A gente está sendo criança no colo de Papai Noel, pronto. Queridos, eu sempre falo isso. Eu não sei você, no Natal, eu nunca tive nem aí pro Papai Noel. Eu nem gosto do Papai Noel. Mas eu quero que me jogue a primeira pedra que nunca correu de atrás de um caminhão de Papai Noel. Mas tu não tá nem aí pro Papai Noel. Você não tá olhando assim, ô Papai Noel, como você é bonito. Quero te dar um abraço. Você não tá nem aí pro Papai Noel, você quer a bala que ele tá jogando, entendeu? Tipo nos shopping, né? Eu era pequenininho, daí entrava no shopping e tava lá aqueles Papai Noelzão sentado, né? E aí as criancinhas lá faziam fila. Eu sei que vai parecer um pouco estranho o que eu vou dizer, mas eu lembro quando eu era pequenininho, eu olhava Papai Noel, o primeiro pensamento que eu tinha é, que ele vai me dar? Não é, você acha que eu queria sentar em colo de Papai Noel, minha gente? Você acha que eu queria olhar para o Papai Noel, dar um abraço no Papai Noel? Caramba, de Papai Noel. A gente pequenininho já sabia que não era de verdade a barba. A gente sabia, a gente não é bobo. Com 5 anos você sabe que não é de verdade. Então, eu lembro que eu sentava assim, mas eu ficava pensando, vai vir bala ou não vai, velho? Se não vir bala, já avisa que eu saio agora aqui desse colo. Entendeu? Então, muitas vezes, eu sei que a gente vem para a igreja assim. Você está exagerando. Não tô. Eu sei porque eu já fui assim. A gente vai orar assim, que nem senta no colo do Papai Noel. A gente senta e diz assim, aí, velho, vai rolar uma bênção ou não vai? Porque se não rolar, já avise que eu tenho que fazer. A gente não entendeu que vida com Deus não é focar no que Ele pode dar, mas é focar em quem Ele é. E é dentro desse princípio, ou da falta dele, que muita gente pifa. Porque o camarada começa a vir para a igreja. Ô, Lucão, quero endireitar minha vida aí, mano, porque a coisa tá feia mesmo, então vamos buscar Deus. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, célula, encontro com Deus. Começa em tudo que a igreja oferece. Dá 3 meses, o cara chega e diz assim, não tá dando certo não. Minha vida continua, acho que piorou ainda. Quer dizer, eu volto a dizer, Deus não é a garantia de falta de problema, Deus é a garantia que a gente vai passar bem pelo problema. Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Enquanto você não alinhar a motivação pelo qual você busca Deus,
Talvez é isso que está destruindo o teu solo para que ele não frutifique. Amém? Quem está recebendo com carinho? Bate de novo ali embaixo, que eu sinto que deu uma endurecida em alguns aí. Bate. Pronto, já deu uma aliviada. Porque às vezes a gente não percebe. Isso aqui eu quero falar com carinho, porque não é, na maioria das vezes a gente nem percebe isso. Mas sabe quando que eu vejo um camarada, ou quando que eu na minha vida percebo que eu estou errado? Quando eu penso em desistir. Por exemplo, né, eu sei que é melhor falar dos outros que falar da gente, né? Às vezes a gente está na igreja e de repente uma pessoa diz, vou sair da igreja, vou abandonar a fé, vou parar de viver com Deus. Querido, quem deixa a sua fé ser abalada é porque de primeiro ele não estava sentando no colo por causa de Deus, ele está sentando no colo por causa do saco. Ponto final. Se você não quer concordar comigo, lê mais um pouco a Bíblia, que daqui a pouco você está no meu time. Tem gente que... Lucas, a coisa está muito difícil, Deus não está se movendo, cadê Deus? Onde é que está Deus? E a pessoa começa já a se abalar, eu vou abandonar mesmo Deus, porque Deus... E o cara começa a se rebelar na vida. Querido, te falo com todo carinho, eu sei que isso pode até assim estar te pegando. Mas se a tua fé está sendo abalada porque teus problemas não estão mudando, é porque você até hoje só olhou para o saco. Porque a hora que você começar a olhar para ele, você vai começar a dizer assim, mas pode problema pipocar todo dia que eu não largo. Minha fé não tem nada a ver com as bênçãos. Benção, né? O pessoal que é assim, não fala benção, é benção. As bênçãos não estão vindo, mas eu não estou nem aí. Porque Jesus, ele é tão melhor. Ele é tão melhor. Eu não sei se vocês viram um vídeo que está rolando pela internet, eu não sei se ele é real também. Eu vi uma vez só, de um cara que aparentemente morreu e... Alguém viu? Essa semana estava... Ninguém? Pelo menos todo mundo estava compartilhando, pelo menos todo mundo que eu sigo estava compartilhando um vídeo de um cara que aparentemente morreu, acho que ali no litoral de Santa Catarina, e voltou. E ele volta, mesmo entubado, gritando e chorando, dizendo, meu Deus, ele é muito lindo. Porque ele fala que ele viu Jesus. Eu não sei se é verdade ou não, tá? Eu não quero ficar entrando no mérito de que... Eu acho difícil um camarada querer fazer um teatro na situação que ele estava ali. Entubado, acabou de voltar dos mortos, porque as enfermeiras estavam ali, você voltou, cara, você voltou. Mas, queridos, o que eu quero te dizer é, Jesus é muito melhor do que você imagina. E enquanto o nosso evangelho, seu evangelho do saco do Papai Noel, você não vai conseguir descobrir a beleza da face dele. Porque você está tão preocupado que a tua vida mude, que o dinheiro venha, que a paz venha, que as bênçãos de Deus venham, que a vida melhore, entendeu? Você está tão preocupado que Deus derrame uma bênção, Deus derrame um livramento, Deus derrame, sei lá o que coisa boa que Deus quer derramar. Eu não quero ser sarcástico, não estou dizendo. Deus, Ele quer que você tenha paz, Deus quer que você tenha uma vida de prosperidade. Deus, Ele ama você, Ele é Pai, Ele quer te dar todas as coisas. A Bíblia mesmo fala, a gente falou algumas semanas atrás, que Deus é tão maravilhoso, queridos, que todas as nossas necessidades Ele quer suprir. Mas o que eu quero que você entenda com carinho é que enquanto os teus olhos não levantarem para a face de Deus, que fala de você ter um relacionamento com uma pessoa, a gente vai continuar sendo Maria Gasolina do Evangelho. A gente está com a pessoa porque ela pode dar, não por quem ela é. E aí sabe qual é a consequência disso? Cedo ou tarde tua fé vai ser abalada e cedo ou tarde você vai desanimar e você vai sair do caminho. Então, não tem como eu e você querer ter uma vida realmente abençoada, de dentro para fora, se a gente não consertar esse negócio. Porque hoje, querendo ou não, falo com carinho, e não tem problema, tá? Muitas vezes a gente vem pelo amor antes do que pela dor. E não tem problema. Se você está aqui hoje dizendo assim, ô Lucão, olha, só vim na igreja hoje porque a Cinta comeu pro meu lado essa semana, estou precisando de Deus. Amém, não tem problema, não se sinta mal. Eu não quero que você se ofenda, mas sempre há tempo para você corrigir a rota. Quantas vezes, meus amigos, eu vim para Jesus porque eu estava ralado? Quantas vezes? Tipo assim, eu estava vivendo no pecado, na minha ali, eu que sei, ano que vem eu mudo, eu que sei quando eu mudo. Estava vivendo assim, de repente entrei numa bad, numa fossa, numa deprê, sei lá como você queira chamar, aí a gente vai para Deus, ô Jesus, me perdoa, Senhor. E a gente entra na presença de Deus tão quebrantado, mas porque a gente está ralado, está ferrado mesmo na vida. Mulher está abandonando, os filhos não olham mais na cara, aí tu diz, ô Jesus. Então, eu não estou dizendo que isso é ruim. Porque se for a dor que está te levando para Jesus, deixa a dor te levar. Nem critique a si mesmo e nem uma pessoa que você acha que está indo pela dor. Mas é importante que em algum momento na sua jornada de ir a Deus pela dor, ela corrija para o amor. Porque se sempre você está com Deus por causa da dor,
né? Porque você não está adquirindo maturidade. Então, beleza, entre na casa pela dor, mas não fique nela pela dor. Fique nela pelo amor. Beleza, sente no colo de Jesus olhando para o saco do Papai Noel, mas em algum momento você vai ter que levantar esses olhos para a face de Deus e começar a ter relacionamento com Ele, porque senão você não vai adquirir maturidade na sua vida. E adivinha, as coisas não vão fluir. O último pilar da noite é o pilar do pecado. E eu quero ler Mateus capítulo 16, versículo 24. Quem estava com a Bíblia aberta aí já está pertinho. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Gente, pecado é pecado e não tem o que fazer. Só Jesus ele pode perdoar os teus pecados. Só Jesus ele pode trazer santidade para a sua vida. Mas a promessa de Deus, se a gente quer andar nela, nós precisamos mudar. A gente precisa se converter. Querido, sabe o que é o sentido da palavra se converter? Você está indo para uma direção e literalmente você dá um cavalinho de pau e começa a ir para outra. Eu sei que esse exemplo é bem clichê, mas não existe transformação sem isso. Por exemplo, esses dias a gente estava na célula de jovens aqui, que está dando um monte de jovem aqui no sábado à noite, e eu estava conversando com eles sobre isso. Eu falei assim, ó, pessoal, o negócio é o seguinte, que a gente está querendo trazer esse pessoal para o domingão. Já tem uma galera ali, ó, cadê a galera ali da célula de sábado ali, ó? Já estão ali. A gente está querendo trazer essa galera para cá. Mas uma das coisas que eu falei para eles é assim, ó gente, se você está aqui vindo na célula 4, 5, 6 semanas, e você que era grosso com o teu pai, não está pelo menos sendo menos grosso. Você que estava afogado na pornografia, não está pelo menos conseguindo ficar mais longe desse negócio. Você que aí era mentiroso, não conseguiu lavar pelo menos um pouco a boca, então o que está fazendo aqui? Porque, queridos, o símbolo de transformação de Deus na nossa vida é mudança. É porque aqui no sabadão está havendo um avivamento. Mas eu sei que um ou outro jovem, e não tem problema, tá? Não critique isso, porque se você fazer isso, você está deixando falta de sabedoria dominar você. Tem muito jovem que está vindo aqui no sábado para poder ter um tempo legal ali do lado com os amigos, jogando pimbolinho, ping-pong, jogando uma sinuquinha. E tudo bem se eles virem por causa disso. Mas o que a gente não quer é que eles fiquem por causa disso. Entendeu? Então muita gente critica um negócio desse, mas a gente não percebe que a gente está fazendo a mesma coisa. Porque a gente às vezes é o cristão que está pedindo a benção e a gente está movido em benção. Se a bênção parar, a gente para. Se a bênção não vir, a gente para de orar. Se a bênção não vir, a gente volta a tratar o esposo como tratava. Se alguém não mudar, a gente volta a ser o que a gente era. Então a gente coloca definições para a nossa mudança que condenam a nossa fé. Então, queridos, voltando a dizer, eu falei para eles, ó, se você está aqui, já faz 4, 5 semanas, porque as primeiras vezes não tem muito o que fazer. Mas se você está aqui já faz um tempo e você não está mudando a rota da tua vida, é porque você precisa revisar. Se Jesus está entrando dentro de você, ou você está entrando num clube. Sabe, queridos, tem muita gente que vem para a igreja porque a igreja é um lugar legal. Eu sei, só seja sincero, tá? Eu espero que todo mundo levante a mão. Quem aqui você diz, Lucas, eu gosto da nossa igreja? Levanta a mão. Amém? Eu gosto também. Eu gosto muito da nossa igreja. Sabe, é um lugar gostoso de vir. Eu gosto muito de só estar aqui, eu entro feliz. Não tem um dia que eu entro nessa igreja assim, nossa, essa igreja. Não, eu entro aqui, a sua cara, cheguei na igreja, eu espero cada um chegar assim, tia Rose veio, a Letícia veio hoje, o tio Nilson ali, vai perder para mim, você nunca, tio Nilson. Eu fico faceiro quando as pessoas aparecem. Eu fico contente. É muito gostoso estar aqui. É muito bom a gente estar aqui entre irmãos, ter comunhão, a gente estar junto. Que coisa gostosa. Só que muita gente entra num grupo como esse e pensa assim, nossa, acho que eu vou ficar, cara. Pessoal que abraça, pessoal que sorri para mim. Meu Deus do céu, na rua eu acho que eu sou tão feio que ninguém olha para mim. Ninguém me abraça, para me abraçar já é uma peleia, é aqui mesmo que eu vou ficar. Aí às vezes a pessoa fica e ela não percebe que ela só está entrando num lugar onde ela se sente um pouco melhor. Tem muita gente que na nossa cultura acha que vir na igreja é bater cartão, né? Eu quero ter uma semana abençoada, né? Não tem uns adesivos que eu já vi assim, como é que é? Domingo sem missa, semana sem graça, não tem essa que o pessoal cola nos carros por aí? Então muita gente pensa que vir na igreja é que nem bater um cartãozão na Clabin lá. Não, tem que chegar, bater o cartão para Deus liberar a benção. Então, queridos, não é essa a mentalidade do reino. Eu gosto de dizer que a igreja é só o quartel-general, é o lugar onde a gente se reúne para se fortalecer, para se ajudar, mas o campo da igreja é fora desse lugar. Esse é o campo
que nós estamos nos preparando para atacar. Isso aqui é só o quartel-general. Isso aqui é só o lugar onde a gente vem para se fortalecer, dar uma arrumada ali em alguma parte da roupa que rasgou. Você entende o que eu estou querendo dizer, né? A gente vem aqui para se preparar, mas o nosso campo não é aqui dentro, o nosso campo está lá fora. Mas, meus irmãos, se a gente não entender que é a mudança que vai fazer a gente colher diferente, eu sei que a frase é simples, mas é isso mesmo. Se a gente não se converter, nada vai acontecer. Até rimou, né? Se a gente não mudar o pecado mesmo, tá? Falando com carinho, todo mundo aqui tem pecado. A Bíblia diz que só de a pessoa dizer que não tem, já está pecando. Então nem vou pedir para você levantar a mão, porque pode ser que alguém não esteja prestando atenção na mensagem, não vai levantar, a gente vai colher o torto pro cara. Mas todo mundo aqui peca, gente. Todo mundo aqui peca. Eu peco. Quem aqui levanta a mão para dizer que peca? Eu peco. Vocês pecam? Eu peco. Não porque eu quero, né? Algumas vezes eu quero mesmo, daí eu tenho que pedir perdão de uma forma mais forte. Mas o pecado na nossa vida deveria pelo menos ser assim um acidente. Rapaz, cair. Por isso que a Bíblia diz que o justo 7 vezes cai, 7 vezes levanta. O que a Bíblia está querendo dizer é que a pessoa que está com Jesus, ela não consegue ter pecado estagnado. Uma das melhores formas de você ver se você está com Jesus ou não é você ver se o teu pecado ele fica parado ou ele está em movimento. Lucas, o que é um pecado em movimento? Por exemplo, você caiu em pornografia. Se você caiu nisso aí, você diz, rapaz, caí. Se você diz assim, então quer saber? Eu vou ficar caído. Eu sei que essa é a pior frase que tem, né? Desculpa, a gente está até gravando. Mas tem um dizer demoníaco, de alto grau, que diz o seguinte, o que é um peido para quem está cagado? Né? Então o cara pensa assim, já estou ralado mesmo, quer saber de uma coisa? Então já que eu já me molhei, o cara pula na piscina, né? Não é assim que às vezes a gente é? Mas o que a Bíblia diz? O justo cai, mas levanta. Então sabe qual é uma das maiores características que o seu teu coração está em Deus? Você se molhou, mas você rápido pega a toalha. Não. Não vou pecar, não vou entrar nisso aí não. Jesus me fortalece, me perdoa. Senhor, não vou, me ajuda. Senhor, me dá uma ideia aí para mim não cair mais no pecado. Vamos lá. Entendeu? Esse é o justo, cara. Porque tu resbala na banana, mas você levanta o mais rápido que você pode, porque você não quer ficar lá. Agora, qual que é a característica do peão que está meio largado na jogatina? Cai. Vamos ficar aqui embaixo um pouquinho. Então, isso é uma coisa que você deve olhar no teu coração. Como é que eu estou com relação ao meu pecado? Querido, se a gente não se arrepender, nada vai mudar. O pecado sempre foi aquilo que destruiu com a igreja. E por mais que hoje nós estejamos no tempo da graça, por mais que o pecado já tenha sido perdoado, se você não buscar um estilo de vida de santidade, você não vai prosperar na sua vida em nada.